Fala, fera, tudo certinho? Ó, vídeo de revisão de questões na área. Eu selecionei todas as questões que os alunos mais pediram, certo? Acho que mais se repetiram e vou resolver ela com vocês, certo? A primeira mais pedida foi a 25ª questão. Ela fala o seguinte: em uma obra para permitir o transporte de objetos para cima, foi montada uma máquina constituída por uma polia, fios e duas plataformas A e B, horizontais, todas de massas desprezíveis. Então, as massas do que ele acabou de falar, que é polia, fio e as plataformas, são desprezíveis. Então, ela não tem peso, não tem nada, certo? Ela não vai entrar em nada na equação. As plataformas e as polias e os fios. Aí ele continua. Um objeto de massa Mzinho, 225 kg, colocado na plataforma A, inicialmente em repouso no solo, deve ser levado verticalmente para cima e atingir um ponto A 4,5 metros de altura, em movimento uniformemente acelerado. Quando ele falou isso, minha cabeça já acendeu um alerta, notando que eu vou ter que utilizar alguma coisa cinemática, porque quando ele fala isso, ele está querendo deixar o mais claro possível que a gente vai ter que usar os conceitos, certo? Para alguma coisa, ou para descobrir velocidade e aceleração, alguma coisa, certo? Mas vamos continuar. Ele fala que isso aconteceu no intervalo de tempo de 3 segundos. Então ele me deu a altura, me deu tempo e me deu a velocidade inicial. Com certeza eu vou usar a cinemática para isso, beleza? Já vou escrever aqui, ó. O corpo está aqui no solo, certo? A uma altura inicial igual a zero e uma velocidade inicial igual a zero. Ele sobe em um tempo de 3 segundos e atinge a altura final de 4,5 metros. Beleza. Então ele me forneceu isso. Vou continuar. Beleza. E ele vai se movimentando e vai parar na posição onde o objeto será descarregado. Massa, tranquilo. Considerando o G, peraí, eu acho que eu esqueci o ponto em que ele fala que um freio, né? Ele fala a partir daí de onde? A partir dos 4,5 metros, um freio começa a atuar, certo? Fazendo a plataforma a parar. Então a plataforma, depois de percorrer 4,5 metros, ela vai começar a ser freada e vai parar, certo? E aí ela vai ser descarregada no ponto onde realmente ele deseja que a plataforma pare. Considerando a gravidade igual a 10, desprezando os efeitos do ar sobre o sistema e os atritos durante o movimento acelerado, ele quer saber qual é a massa de emissão. Ele quer saber quanto equivale a emissão em quilogramas do corpo que deve ser colocado na plataforma B. Certo? Então, é basicamente o seguinte. E ele fala que o corpo vai ser acelerado para cima e tal. Beleza. Ele diz que o corpo emissão é colocado aqui nesse ponto da plataforma. E aí, esse corpo, ele cai acelerando o corpo Mzinho para cima, certo? Acelerando o corpo Mzinho para cima. Aí eu penso já o seguinte, eles estão ligados por um fio. Se eles estão ligados por um fio, vê o que eu vou fazer. Eu vou dizer que é tudo uma coisa só. Que essa coisa só é Mzão mais Mzinho. Essa coisa só, ela é movimentada pelo peso de Mzão, que tem por função levantar Mzinho. Então quer dizer que Mzinho é uma força resistente, ele atrapalha o movimento acontecer. Então peso de Mzinho é uma força que atrapalha o movimento. Então, quem ajuda o movimento a acontecer é Mzão, o peso de Mzão, e quem atrapalha o movimento para acontecer é o peso de Mzinho. Logo, eu já penso automaticamente naquela fórmula, que eu juntei tudo em uma coisa só, certo? Eles estão ligados por um fio, então eu posso juntar tudo numa coisa só. Então, eu vou dizer que a força que ajuda o movimento menos a força que atrapalha o movimento é igual à massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Lembra disso, fera? Ó, quem é que ajuda o sistema para acontecer? O peso de emissão é quem ajuda, porque é o que faz o sistema cair, certo? E quem atrapalha o sistema para não cair é justamente o peso de mzinho, certo? Então quem atrapalha é o peso de mzinho. Tudo isso aqui é igual à massa do sistema. O sistema, eu juntei tudo em uma coisa só, a massa dele é mzão mais mzinho. Tudo isso aí vezes a aceleração, beleza? Professor, o que é que ele quer mesmo na questão? Ele quer a massa de emissão para que ocorra isso, para que o corpo emzinho seja acelerado até atingir 4,5 metros. Ah, professor, então quer dizer que aquela parte que ele fala de freios e tal não é importante? Não, não é importante. Não é importante de jeito nenhum. É só importante saber qual é a massa de emissão para que o corpo seja acelerado nesses primeiros 4,5 metros, beleza? Então, ó, vamos terminar a questão? O peso de emissão é massa vezes gravidade. Então é massa, que é emissão, vezes a gravidade, que é 10. Eu quero justamente emissão, beleza? Que eu não tenho ainda. O peso de mzinho é a massa de mzinho vezes a gravidade, que também é 10. Que é igual a massa de emissão mais a massa de mzinho vezes a aceleração. Vamos lá. 10 vezes mzão vai dar 10 mzão, certo?
menos mzinho, ele fala aqui que é 225. Então, 225 vezes a gravidade, que é 10, vai dar 2.250, ok? Isso aqui é igual a mzão mais mzinho, que é 225. Fera, olha para cá. Vezes a aceleração. Qual é a aceleração do sistema? Eita, professor, eu não tenho. Ah, não, a aceleração do sistema é a gravidade. Não, não é a gravidade, fera. Não esquece, pelo amor de Deus. A aceleração do sistema só vai ser a gravidade quando for queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo, certo? Não é isso não, pelo amor de Deus. Ah, professor, isso aí não é um lançamento vertical para cima, não? Não, não é. Porque um lançamento vertical é quando a gente joga algo para cima. Não é quando algo é puxado para cima, é quando a gente joga para cima, certo? Esse Mzinho aí, ele está sendo puxado para cima, certo? Por Mzão. Então não é nada daquilo, certo? Então, pelo amor de Deus, a gravidade a gente só usa para calcular o peso, certo? A gravidade ela só vai ser a aceleração do sistema se for queda livre, lançamento vertical, lançamento oblíquo, lançamento horizontal. E nada disso ele fala na questão. E se for um desses 4 movimentos, ou ele vai deixar claro pela figura, ou ele vai deixar claro pelo texto, certo? Não, pelo amor de Deus, não erra isso, certo? Então essa aceleração eu não sei quem é. Vou achá-la, beleza? Como é que eu acho essa aceleração? Essa aceleração eu vou achar da seguinte forma. Olha para cá, fera. Olha aqui para cima, para cá. Ele não me deu que a altura inicial dele era 0, que a altura final que ele atingiu foi 4,5. Ele não me deu que o tempo que ele levou para fazer isso foi 3 segundos. E não me deu que a velocidade inicial dele é 0, porque ele parte do repouso. Com essas equações aqui, e eu quero achar a aceleração, qual é a equação que mais tem esses dados e que pode me dar a aceleração? Sorvetão. H igual a H0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Professor, mas sorvetão para as alturas, a aceleração é da gravidade. É, quando é lançamento vertical, queda livre, é lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Não é nada disso. Então a aceleração é A. É a que eu vou descobrir. Foi o que eu acabei de definir com vocês. Beleza? Então, ó, qual é a altura final dele? 4,5. Qual é a altura inicial dele? 0. Mais, qual é a velocidade inicial dele? 0, que ele parte do repouso. Qual é o tempo dele? 3 segundos. Mais a aceleração que eu tanto quero, vezes o tempo ao quadrado, que é 9, certo? 3 ao quadrado vai dar 9 sobre 2, beleza? Isso aqui some, então esse 2 daqui, ó, isso nada existe, certo? Nada existe, beleza? Então esse 2 que está dividindo, ele pode passar multiplicando. Vai ficar 9 igual a A vezes 9. Logo, A vai ser igual a quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Achei a bendita aceleração. Volto para cá e acho o que me pede, que é o mzão, beleza? Vai ficar 10 mzão menos 2250 igual a mzão mais 225 vezes 1, que é a aceleração, beleza? 1 vezes 225 vai dar 225 e 1 vezes mzão vai dar mzão, certo? Eu vou ficar com 10 mzão menos 2.250, que é igual a mzão mais 225, beleza. Vou pegar o que é número e passar para cá, e vou pegar o que é letra e passar para cá, certo? Vou ficar com 10 mzão menos mzão, porque mzão estava positivo desse outro lado aqui, ele passou negativo, certo? E negativo 2.250 passa positivo para cá, vai ficar 225, certo? 225 mais 2.250, ok? Terminando essa conta aqui, ó, isso aqui vai dar 9 mzão igual a isso mais isso vai dar 2.475, não é isso, fera? E 75, beleza. Logo, mzão vai dar 2.475 dividido por 9, que vai dar exatamente 275 quilogramas, beleza? Alternativa letra A. Tranquilo, fera? Tranquilo? Só é para tu lembrar aí de não usar a gravidade como a aceleração do sistema. A gravidade eu só uso para calcular o peso. Ficou claro isso? Beleza, fera. Então vamos para a próxima questão. Fera, dando continuidade ao vídeo, eu quero fazer agora a 29ª questão, certo? Ela é interpretativa. A gente responde ela analisando cada alternativa para ver se está batendo mesmo. Aí ele fala assim, ó, em uma superfície horizontal, uma caixa é arrastada para a direita. Então, ela de fato está sendo arrastada para a direita. O movimento é para a direita. Então, ela tem movimento, certo? Ela tem movimento. Beleza? A gente sabe disso. Sob a ação de uma força constante F e de uma força de atrito Φ. Beleza.
Ele não fala se é atrito estático ou dinâmico, mas a gente sabe que é dinâmico. Tu concorda? Professor, por que eu sei que é dinâmico? Porque está em movimento. Se está em movimento, então o atrito é dinâmico. Beleza? Massa. Vamos lá. Aí ele, considerando a situação, a alternativa correta é. Então eu vou analisar cada alternativa, certo? As alternativas ele dá uma coluna comparando a força de atrito e a força F. Depois disso, o movimento é acelerado, é retardado, é nulo. E depois disso, o movimento se está em repouso, se é uniforme e por aí vai, beleza? É basicamente isso que ele fala. Então, eu vou analisar cada coluna, certo? Se a coluna 1, 2 e 3 estão se combinando, se isso aí fisicamente está correto. Vamos analisar a letra A. A letra A fala que a força F é menor do que a força de atrito. Cara, se a força F é menor do que a força de atrito, a aceleração deveria ser oposta ao movimento, porque estaria sendo freado. Sim, então ó, a coluna 2 está certa. Eu vou enumerar aqui, ó, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então a coluna 1 está casando com a coluna 2, beleza? Porque se F é menor do que FAT, a aceleração tem que ser contrária ao movimento. Perfeito. E o tipo de movimento é repouso. Epa, peraí. Se na questão ele fala que está em movimento, como é que o tipo de movimento é repouso? Não faz lógica. Ele diz que ela é arrastada para a direita, então ela está em movimento e depois ele diz que ela está em repouso. Então a letra A está absurda, não tem lógica ela, beleza? Está em movimento e depois está em repouso? Como assim? Na mesma situação, não tem lógica, né? Letra B. Ele fala que a força F é maior do que a força de atrito. F é maior do que a força de atrito. Professor, se F é maior do que a força de atrito, ele não está sendo acelerado porque F é no sentido do movimento, que é para a direita. Então ele deveria estar sendo acelerado. Concorda comigo? Só que ele fala que na coluna 2 a aceleração é contrária ao movimento. Se é contrária ao movimento, quer dizer que ele está sendo freado. Isso faz sentido? Não, não faz sentido. Se F é maior do que força de atrito, ela é mais forte, ela acelera, porque ela está no sentido do movimento que é para a direita, beleza? Então essa letra B também está absurda, certo? Não precisa nem analisar a terceira coluna. Letra C. F menor do que FAT, beleza? F sendo menor do que FAT, significa que esse F é menor do que a força de atrito, então significa que o corpo está sendo freado, certo? Beleza? Concorda comigo? Porque, ó, imagina que a caixa está em movimento. Eu estou puxando ela com 20 para frente. E aí chega uma pessoa e puxa com 30 para trás. A caixa para instantaneamente? Não, ela não para instantaneamente. Ela continua fazendo um movimento para frente até que o cara consiga parar a caixa e consiga puxar para o lado dele, beleza? Então a caixa não para instantaneamente. Ela vai sendo freada até parar. E aí a força dele, que já é maior do que a minha, começa a acelerar a caixa no sentido dele, beleza? Tranquilo? É basicamente isso aqui, ó. Eu estou puxando com 10 newtons e a caixa está indo para a direita. Aí um cara começa a puxar com 20 newtons. Então a caixa ela continua indo para a direita, só que freando. Ela freia e depois ela começa a voltar para a esquerda, beleza? Tranquilo? Massa. Então, ó, a letra C a gente entende. Se F é menor do que a força de atrito, a aceleração tem que ser contrária ao movimento, porque quem está vencendo é quem está contrário, certo? Então a aceleração é contrária do movimento. E ele fala que a aceleração é a favor do movimento. Então, falso, beleza? Lembra, se a força contrária ao movimento, ela vence, a aceleração é contrária ao movimento. Se a força a favor do movimento vence, a aceleração, ela é o quê? Ela é a favor do movimento, beleza? Cortei todas as alternativas, só sobra o quê? Letra D. Perfeito. E a letra D fala que F é igual à força de atrito. Certo? Se F é igual à força de atrito, se essa força aqui que puxa para a direita, olha para cá, fera. Se essa força que puxa para a direita for igual a essa força que puxa para a esquerda, tu concorda que o movimento ele está acontecendo de forma sem aceleração? Porque uma força iguala a outra. Mas, professor, então ele deveria estar parado. Não, de jeito nenhum. Se ele já estava em movimento, que ele estava sendo arrastado para a direita, e aí a força de atrito é igual à força F, ele continua sendo arrastado para a direita. Só que a velocidade não vai variar. Ele continua se movendo com velocidade constante. Lembra, fera, se as forças são iguais, são dois tipos de equilíbrio, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, certo? O equilíbrio estático diz que ele está parado e o equilíbrio dinâmico diz que ele está em movimento uniforme. Como ele fala na questão que a caixa estava sendo arrastada, então ela estava em movimento. Se uma força é igual a outra, ela continua em movimento, só que em movimento uniforme. Ela só vai parar se a força contrária ao movimento for maior do que a força a favor do movimento, beleza? Não erra isso não, fera, por favor, não erra. Então, ó, a força F é igual à força de atrito, perfeito, a aceleração é nula, perfeito, e o movimento é o quê? Uniforme. Casou tudo direitinho. Então, alternativa letra D. Alternativa letra D, beleza? Fera, vamos lá para a próxima questão. Fera, a próxima questão é a questão 30, certo? É uma questão também interpretativa, muita gente se enrolou nessa questão me pedindo para resolver, certo? Vamos lá.
Um carro desloca-se para frente em linha reta, certo? Ó, eu vou desenhar um carro como se fosse um cubo, certo? Beleza. Desenhar um carro como se fosse um cubo. Pronto. Eu vou mudar a cor aqui só para a gente ter mais opções para eu poder desenhar as forças com outra cor, certo? Beleza, vamos lá. O carro se locomove para frente, certo? Em linha reta, sobre uma estrada horizontal e plana, com a velocidade que varia em função do tempo. Quando ele fala que a velocidade varia, é porque existe aceleração, certo? Tranquilo. De acordo com o gráfico mostrado na figura. Então, desse gráfico aí que não vai servir para nada para mim. Por que você não vai servir para nada? Porque ele não me diz aqui os valores nem nada, ele só sei que é um gráfico de velocidade por tempo, certo? Que eu sei que gráfico de velocidade por tempo vai ser uma reta crescente ou uma reta decrescente a depender da aceleração, beleza? Massa. Então é o seguinte, e eu sei que esse gráfico aqui, ele me mostra a única coisa útil que ele me mostra é que a aceleração é positiva, certo? Porque a reta é crescente. Beleza. Escolha a opção que representa a força resultante que o solo faz sobre o carro. O cara, a força resultante do carro, se ele está indo para frente, acelerado para frente, a força é para frente. Aí o cara vai e marca a letra D. Tá totalmente errado, porque ele não quer a força resultante sobre o carro. Ele quer a força resultante que o solo faz no carro, certo? O solo, quais são as forças que o solo faz no carro? Pensa comigo. Se o carro quer ir para frente, olha aqui para cima, fera. Se o carro quer ir para frente, tu concorda que o fato dele ir para frente é porque ele joga o chão para trás? A roda joga o chão para trás e o chão, o solo, joga o carro para onde? Para frente. Então já sei que tem uma força do solo jogando o carro para frente, concorda? Vou chamar de F AT, que é a força de atrito que o solo exerce no carro, certo? Lembra que o carro ele anda para frente porque ele joga o solo para trás. E o solo, em resposta, joga o carro para onde? Para frente, com a força de atrito. E qual é a outra força que o solo faz num bloco? Tem a força normal. Tem a força normal, certo? Professor, e o peso? Ele quer saber a força resultante do solo no carro. Então, o peso não é o solo que exerce o peso no carro. Quem exerce o peso no carro é a Terra, certo? O planeta Terra. Que quando a gente olha para o solo em si, lógico, o solo é da Terra, né? Mas o solo não tem nada a ver com a força peso, certo? Ele tem a ver com a força normal. Então, quais são as duas forças que o solo faz no carro? A força normal e a força de atrito. Logo, a resultante é justamente essa daqui, ó. A força entre os dois, beleza? Essa é a força resultante do solo no carro, certo? Professor, e a força resultante no carro? Aí já é outro resultado, certo? Mas ele quer a força que o solo faz no carro. Então isso a gente encontra em que alternativa? Alternativa letra A. Beleza, fera? Tu depois que a gente resolve, fala, poxa, é uma questão simples. Não é simples. É uma questão chatinha porque ela tenta jogar essa pegadinha em tu. Ele pergunta a força resultante, aí o cara nem termina de ler. Força resultante, a aceleração é para frente, tá, porque é positiva. Ele já sei, é para frente a força resultante, letra D. Aí o cara erra por conta de uma besteira, beleza? Então tomem cuidado, certo, fera? Então, ó, vamos para as próximas duas questões e a gente finaliza esse vídeo. Fera, a próxima questão é a nona questão. Ela foi muito pedida, certo? Ela é de movimento circular, módulo 2.2, da parte vamos praticar, certo? Nona questão. Muita gente se enrolou nessa questão, eu percebi, pelo fato de ele ter dado o ângulo e ele não deixar explícito em palavras quem é a aceleração, certo? Mas vamos pensar. Ele fala assim, ó, uma partícula percorre a trajetória circular de centro C e raio R. Os vetores de velocidades v e a aceleração a da partícula, no instante em que ele passa pelo ponto P da trajetória, estão representados na figura acima. O vetor velocidade e o vetor aceleração formam um ângulo de 90 graus. Se v é igual a 10 metros por segundo e r é igual a 2 metros, o módulo da aceleração a será igual a... Aí o cara fala, pô, aceleração a. Quem é a aceleração a? Isso aí não é um movimento circular? Porque ele fala que a trajetória é circular. Se ele fala que a trajetória é circular, o movimento é circular. Se o movimento é circular, qual é a aceleração que sempre aponta para o centro da trajetória? Ela mesma, a aceleração centrípeta. Então, o A que ele está dizendo aí é justamente a aceleração centrípeta, que eu posso calcular por v ao quadrado sobre o raio, ou então eu posso calcular por ômega ao quadrado vezes o raio, beleza? Então, eu tenho essas duas formulazinhas que eu posso utilizar. Eu posso usar a segunda fórmula? Não, porque ele não fala em momento nenhum da velocidade angular. Ele fala da velocidade linear, que é o v, beleza? Então vamos lá calcular. E assim, a galera vê esse 90 graus aqui e pensa, poxa, eu tenho que aplicar Pitágoras, alguma coisa. Não. Tenta entender a física antes de ficar apressado para fazer a matemática, certo? O problema da física, na maioria das vezes, é a matemática. Então, entenda a física, percebe o que ele quer que tu vai ver que vai ficar muito mais fácil para tu, beleza? Vamos terminar? A aceleração é igual a v ao quadrado sobre o raio,
certo? Vou usar essa porque ele fala de velocidade linear. A velocidade linear, ela vale 10, 10 ao quadrado, certo? Sobre o raio, que é 2. A matemática aqui vai ser bem tranquila, né? 10 ao quadrado vai dar 100, certo? Sobre 2. 100 sobre 2 vai dar exatamente 50 metros por segundos ao quadrado. Beleza, fera? Beleza? Isso aqui é a aceleração centrípeta. Alternativa letra E. Alguma dúvida, fera? Professor, por que eu errei essa questão? Você errou essa questão por ansiedade. Tu já viu os dados, poxa, vetor, o que é isso, o que é aquilo outro, e se perde. Vai com calma que dá tudo certo. Beleza? Então, ó, vamos para a próxima e última questão. Para a gente finalizar, eu vou fazer a primeira questão do aprofundamento do módulo 2.2 de MCU, certo? Ela foi muito pedida. Ela é uma questão que utiliza uma propriedade que eu falei em sala, certo? Vamos lá. Uma pessoa parada sobre a linha do equador terrestre apresenta uma velocidade tangencial devido à rotação da Terra de módulo 1700. Então, há uma pessoa que está aqui ó, na linha do equador, ela tem uma velocidade de 1700 linear, certo? Que a velocidade tangencial é a velocidade linear. Beleza. Aí ele diz que, sabendo que o seno de 21, ele dá o seno e o cosseno de 21, certo? Ele fala, uma pessoa em repouso sobre o solo, em São José, então aqui, ó, em São José, cuja latitude é 21 graus, então esse φ daqui ele vale 21 graus, por isso que ele me deu o seno e o cosseno, tem uma velocidade tangencial de módulo próximo a. Ele quer justamente a velocidade linear em São José, que eu vou chamar de VS. Ele quer esse VS, certo? Tu lembra que eu disse que independente de onde eu esteja na Terra, a velocidade angular da Terra é a mesma velocidade angular minha. Então, se eu estou na linha do Equador ou se eu estou em São José, a velocidade angular é a mesma, certo? Então, independente de onde eu esteja na Terra, a velocidade angular é a mesma, certo? Então, quer dizer que a velocidade angular no Equador e a velocidade angular em São José é a mesma. Só que tu lembra que V é igual a ômega vezes R, logo o ômega é igual a V sobre R, concorda? Logo, então, posso substituir o ômega do Equador como sendo o V do Equador sobre o raio do Equador, certo? Que é igual, o ômega de São José é a velocidade de São José sobre o raio de São José, beleza? Como ele quer a velocidade linear de São José, ele quer VS. Para eu achar VS, eu tenho que ter VE, eu tenho que ter RE e eu tenho que ter RS, certo? E tu vai ver que a impressão parece que eu não tenho dado nenhum, certo? Eu tenho só a velocidade do Equador, que é 1700. A velocidade, o raio do Equador, eu não sei quanto equivale, eu vou chamar de R apenas, certo? A velocidade S é o que eu quero e o raio de São José eu também não conheço, vou chamar de RS, beleza? Cara, tu notou que eu botei em km por hora, né? Por que eu não passei para metros por segundos? Porque ele quer a resposta em km por hora e também porque não tem nenhum outro dado na questão. Nada. Se eu não tenho dado, eu não tenho unidade. Se eu não tenho unidade, eu posso trabalhar com a unidade que ele me forneceu. Tranquilo? A depender da unidade que ele quer a resposta, que ele também quer na mesma unidade que ele me forneceu. Tranquilo, fera? Ele me deu a velocidade em 1700 km por hora, então a resposta está em km por hora e não preciso transformar nada. Beleza? Massa. E também é uma proporção, né? Se é proporção, a gente acaba cortando as unidades dos dois lados. Beleza. E aí, fera, como é que eu vou fazer? Eu vou usar uma propriedade trigonométrica do círculo. É o seguinte, para eu terminar essa questão, eu preciso saber quanto equivale esse traçado aqui azul. Olha para cá, fera, para cá, aqui, ó. Eu preciso saber quanto equivale isso daqui, certo? Que eu não tenho. Que é justamente o raio S, que é a distância de São José até o centro da Terra. Eu não sei quanto equivale. Esse é o raio que eu vou utilizar aqui, beleza? Eu não tenho esse raio, eu tenho que achar. Mas, professor, tu também não tem nenhum raio do Equador. Mas se eu achar RS em função do raio do Equador, eu consigo terminar a questão, beleza? Aí eu pensei o seguinte, ó, vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Vê, isso aqui é o pontilhado da Terra, certo? O eixo da Terra. Eu tenho o raio do Equador, que eu vou chamar de R. E eu tenho, ó, eu vou desenhar a curvatura da Terra, certo? Isso aqui é a curvatura da Terra. Eu tenho esse trajeto daqui, esse traçado daqui, beleza? E eu tenho aqui embaixo justamente o RS que eu quero, beleza? Que é justamente o raio de São José. Aqui é a cidade de São José, beleza? E aqui é a linha do Equador, tranquilo. Eu sei que esse ângulo aqui é φ, consequentemente esse ângulo também é φ. Tu concorda comigo? Ó, esse cara é paralelo a esse cara. Então esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo daqui, beleza? Massa. E cara, olha a propriedade que eu vou utilizar. Isso daqui tudo não é o raio. Eu vou mudar de cor para poder riscar e vocês verem aí direitinho. Vou botar um rosinha para vocês verem. Ó, esse cara daqui não é o raio da circunferência. Isso daqui, se eu for descendo, não é também um raio? Então quer dizer que isso daqui é o raio da circunferência. Então esse aqui é justamente esse valor daqui, certo? Porque continua sendo o raio da circunferência. Então eu vou obter esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, que é um triângulo
que eu conheço dados sobre ele. Isso aqui é o R do equador, certo? Ó, que ele era aqui em cima, eu consegui trazer ele aqui para baixo. Beleza. Esse aqui de baixo é justamente o RS, que é o que eu quero. Esse ângulo aqui é 21 graus, beleza? Tranquilo. Eu não tenho nenhuma informação sobre a altura do triângulo, então eu vou esquecer ela, certo? Eu vou trabalhar com propriedade trigonométrica que me dê o cateto adjacente a 21 e a hipotenusa. Quem é que trabalha com cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então quer dizer que o cosseno de 21 graus, ele é exatamente o cateto adjacente, que é RS, sobre a hipotenusa, que é R. Tranquilo? Logo, RS vai ser igual a o R que está dividindo vai passar multiplicando. Cosseno de 21 é 0,93. Então vai dar 0,93 vezes R. Achei RS em função de R, beleza? Volto para a equação original, que eu estava trabalhando com ela. Vou ficar com 1.700 sobre R, que é igual a velocidade em São José, que é o que eu quero, sobre R vezes 0,93, que foi o que eu achei aqui embaixo, beleza? Posso cortar o que é igual dos dois lados. O que é igual dos dois lados é justamente o R. Ó, corto o R e corto o R. Logo, a velocidade em São José vai ser igual a 0,93, está dividindo, vai passar multiplicando. Vai ser 1.700 vezes 0,93. Logo, VS vai ser exatamente igual a 1.580 metros por segundo. Desculpa, que metros por segundo? É quilômetros por hora, beleza? Que ele já me deu em quilômetros por hora aí. Quilômetros por hora. Tranquilo? 1.580 quilômetros por hora, certo? Alternativa letra E, beleza? Alternativa letra E. Ela não está aqui porque eu cortei a imagem. 1.580 quilômetros por hora, beleza? Tu confere aí no teu livro, letra E, beleza? Quando eu fui cortar a imagem, ela sumiu, ok, fera? Então, ó, finalizamos aqui esse vídeo extra de questões. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tu tenha, por favor, fala comigo, beleza? Então, um cheiro e até a próxima.